legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura dada à reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Projeto de resolução 26/2023, segundo turno. Susta os efeitos do artigo 5º da resolução 5.295, de 3 de julho de 2023, do Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto da resolução 26/2023 tem por objetivo sustar os efeitos do artigo 5º da resolução 5.295, de 13 de julho de 2023, editada pelo Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais. O referido dispositivo alterou a determinação contida no artigo 7º, inciso 4, da recondução de militares da reserva remunerada para o serviço. Originalmente, o artigo 7º, 4, previa o direito ao abono de férias nos seguintes termos: são direitos do militar designado ou reconhecido, reconduzido, além de outros previstos em lei, férias anuais, respectivo abono. A nova redação estabeleceu que as férias anuais de seu respectivo abono serão calculadas apenas sobre a parcela remuneratória de pró-labore e que a gratificação de Natal será acrescida do pró-labore proporcional ao tempo de trabalho. Amplamente debatida em plenário, a proposta foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 desta comissão, que aprimorou o texto original quanto ao alcance da sua medida. Naquilo que compete a esta comissão analisar, reafirmamos nosso entendimento apresentado em primeiro turno de que a sustação dos efeitos do artigo 5º da Resolução 5.295 de 2023 não implica a criação ou ampliação de despesas para o erário, uma vez que significa, em última análise, a retomada de pagamentos nos moldes inicialmente previstos em lei e cuja base de cálculo foi indevidamente regulamentada. Dessa forma, não há violação à legislação referente à matéria financeira e orçamentária, em especial a Lei Complementar Federal 101, de 4/5/2000. Assim, não verificando empecilho ao prosseguimento nesta Casa do projeto de análise. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de resolução 26/2023, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Sobre a mesa, proposta de emenda. Acrescente onde convier. Ficam sustados os efeitos da resolução SE de número 4.955, de 5 de fevereiro de 2024. Autora, deputada Beatriz Cerqueira. Encerra essa discussão. Na qualidade de relator da matéria, opino pela rejeição da proposta de emenda número 1. Em votação, o parecer, salvo a proposta de emenda. As deputadas e os deputados que aprovam o parecer, salvo a proposta de emenda, permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Em votação, a proposta de emenda número 1, que recebeu opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda, permaneçam como se encontram. Os que desejam rejeitar a proposta de emenda, se manifestem. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Ulisses. Suspende um minutinho? Sim, está suspensa a reunião por alguns minutos. Em votação, a proposta de emenda que recebeu opinião contrária do relator. As deputadas e os deputados que desejam aprovar a proposta de emenda, permaneçam como se encontram. E os que desejam rejeitar a proposta de emenda, se manifestem. Está rejeitada com voto favorável, deputado Ulisses Gomes e Cristiano Silveira. Projeto de lei
2534-2024, segundo turno, dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa e da outras providências. Autores, deputado João Magalhães e deputado Zé Guilherme. Em reunião anterior, foi concedida vista o parecer pela aprovação na forma do substitutivo número 1, vencido ao primeiro turno. Sobre a mesa, requerimento que pede a retirada de pauta do PL 2534-2024, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, do artigo 32(3) do Regimento Interno. Autor, deputado João Magalhães. Em votação, o requerimento. Os deputados que concordam que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Os que são contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento retirado, o projeto de lei retirado de pauta. Projeto de lei 2845/2024, primeiro turno. Autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados do Imposto sobre Operações relativas à circulação de mercadoria, sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação ICMS nos termos do regulamento. Autor, deputado Adriano Alvarenga. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto em lei em análise autoriza o Poder Executivo a receber em transferência créditos acumulados de ICMS nos termos do regulamento. De acordo com o texto original, as transferências para o Estado do referido crédito acumulado do imposto são precedidas de leilão na modalidade reversa, em cujo edital será especificado o montante do crédito a ser adquirido. Por meio desse leilão reverso, o contribuinte detentor do crédito apresentará proposta de desconto, deságio, que não poderá ser inferior a 25% do valor a ser transferido. Ainda nos termos da proposição dos créditos recebidos em transferência, constituirão espécie do ativo do Estado e serão utilizados mediante novas transferências para o pagamento de fornecedores de bens e serviços quando contribuintes do imposto. O fornecedor que concordar em receber os créditos em pagamento pelo fornecimento de bens e serviços, a administração pública estadual utilizará o montante para compensação do débito do imposto. A Comissão de Administração Pública referendou o posicionamento jurídico da comissão anterior e apresentou o substitutivo número 1. Em seu arrausado, reproduziu o conceito de autoridade fazendária estadual sobre a não cumulatividade do ICMS, segundo o qual o ICMS é um tributo não cumulativo. Isto significa que a empresa paga o imposto ao adquirir insumos, bens de capital ou mercadorias necessárias ao seu processo produtivo. Portanto, ao fabricar ou vender seus produtos com incidência de ICMS, a empresa pode reduzir o valor do imposto devido, pagando apenas a diferença entre o que foi tributado nas suas compras e o que é devido por suas vendas, de acordo com a alíquota incidente. Pode acontecer, no entanto, que as vendas da empresa aconteçam sem o débito do imposto. Nesse ponto, valemos-nos da ilustração oferecida pelo próprio autor da matéria, que cita em caso empreendimento de produtores rurais como potenciais geradores de créditos acumulados, de imposto em razão de creditar o ICMS, por exemplo, em suas entradas alíquota de 18% e 12%, que possui respectivas saídas com isenção, diferimento ou redução da base de cálculo. Complementamos a exemplificação ao citar ainda que é o caso dos empreendimentos exportadores, que vendem seus bens sem a incidência do imposto, mas mantêm o direito aos créditos gerados pelas aquisições que, no entanto, ficam parados e acumulados em sua escrituração fiscal. Nesse último caso, o contribuinte não tem alternativa para compensar os créditos com seus próprios débitos e a legislação tributária prevê hipótese de transferência ou utilização desses créditos acumulados. Assim, entendemos que a matéria não produz impactos negativos ao Tesouro Estadual e não infringe o regramento da Lei de Responsabilidade Fiscal, estando em consonância com o interesse público ao visar a simplificação do procedimento de compensação dos créditos acumulados ICMS, o que considerarmos ser um incentivo ao dinamismo econômico estadual.
No que se refere a emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça e incorporada no substitutivo oferecido pela Comissão de Administração Pública, entendemos que elas aperfeiçoam o texto. Consideramos oportuno que a matéria avance dessa forma. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.845/2024, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Administração Pública. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. E está aprovado o parecer. Você suspende mais um pouquinho? A reunião está suspensa por alguns minutos. Amanhã volta o IPVA. Próxima reunião extraordinária amanhã, 17h15, com o PL 1336/2015, 2127/2024, 2845/2024, 2781/2024, 2534/2024. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.